Olá, vamos falar dos bens que entram na comunhão daquele que é casado no regime da comunhão parcial de bens. Essas hipóteses estão previstas no artigo 1660 do Código Civil, que vai trazer 5 incisos detalhando aquilo que entra e aquilo que não entra no patrimônio do casal. O inciso 1 vai dizer que entram na comunhão os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges. O que a lei está dizendo é que se foi adquirido algum bem na constância do casamento a título oneroso, esse bem ele integra o patrimônio do casal, ainda que esteja no nome de somente um dos cônjuges. Exemplo, o casal adquire um veículo e o veículo tem que ficar no nome de uma só pessoa. O veículo fica no nome da esposa, por exemplo. Bom, apesar do veículo estar em nome da esposa, aquele patrimônio deverá ser partilhado em 50% para cada um, em eventual divórcio ou no caso de falecimento de um dos cônjuges. Então, ainda que o bem esteja no nome de uma única pessoa, se ele foi adquirido onerosamente na constância do casamento, esse patrimônio, esse bem, integra o patrimônio do casal. Inciso 2. Os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem concurso de trabalho ou despesa anterior. O que esse inciso 2 está querendo dizer? Prêmio lotérico, ganhou na Mega Sena, você está casado. Se você ganhou na Mega Sena, esse prêmio ele deve ser partilhado em partes iguais com o seu cônjuge. Obviamente, eu estou dizendo aqui em caso de divórcio ou falecimento de uma das partes, tá? Então, o prêmio a título de prêmio lotérico, sorteio de um veículo, vocês ganharam um carro, o casal ganhou um carro, quer dizer, está no nome de um só, né? O marido foi lá e fez uma rifa lá e ganhou uma rifa, né? Ganhou um sorteio de um carro. Então, no sorteio lá, ele foi premiado. Esse carro, ele integra o patrimônio, ainda que ele tenha sido feito por um só dos cônjuges. E, neste caso, o artigo 1660, inciso 2, prevê que isso é um fato eventual. Isso não acontece toda hora, né? Isso aí é uma questão voltada muito para a sorte, né? Por se tratar de um caso eventual, esse patrimônio a título de sorteio, né? Carro adquirido em sorteio, prêmios lotéricos, né? Eu até anotei aqui, ó, prêmio lotérico, veículo recebido em sorteio, tudo isso deve ser partilhado meio a meio entre o casal em caso de divórcio ou falecimento de uma das partes, ok? Inciso 3. O inciso 3 vai dizer que integra ao patrimônio do casal os bens adquiridos por doação, herança ou legado, mas veja bem, desde que em favor de ambos os cônjuges. Em regra, os bens adquiridos por doação, herança ou legado não integram o patrimônio do casal. Mas, quando essa doação ela é feita para os dois, ou a herança é deixada para os dois, então ele integra o patrimônio do casal e deverá ser partilhado em eventual divórcio ou falecimento de uma das partes. Tudo que eu estou falando aqui integra o patrimônio do casal, mas ele só vai ser objeto de partilha quando o relacionamento findar, né? Porque, em tese, você recebe um prêmio, você está casado, já é dos dois, um beneficia o outro, está usufruindo por exemplo, um prêmio de lotérica.
o prêmio da lotérica lá que eu me referi, ele se reverte em benefício ao casal. Aqui no inciso 3 eu estou falando, foi uma doação para o casal. No caso de herança, tem que haver um testamento dizendo, deixo para o casal. A casa X eu deixo para eles, para aquele casal. Então, estando expresso, sendo objeto de doação, herança ou legado para ambos os cônjuges, então esse patrimônio passa a ser do casal, porque a doação não foi para um só dos cônjuges, foi para os dois, ok? Só fazendo uma observação que se alguém que estiver casado nesse regime, né, e ele receber alguma doação de alguém, para ele especificamente, nesse caso, esse bem que foi doado não entra na partilha, tá? Se ele tiver alguma herança, por exemplo, ele recebeu, né, aí um dinheiro de uma herança para ele, não estava constando que foi para o casal, então, neste caso, a herança recebida por um só dos cônjuges não integra o patrimônio do casal, viu? Só vai integrar quando a herança, a doação ou o legado for destinada a ambos o casal. Que isso fique bem claro para não dar problema, hein? Bom, vamos lá, inciso 4º. Integra ao patrimônio do casal as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge. Já explico isso. O que o inciso 4 do artigo 1660 do Código Civil quer dizer é que, olha, os bens particulares, eles não integram ao patrimônio do casal. Que bens particulares? O que são isso? Os bens particulares, o próprio nome diz, é bens pessoais. Aqui cada um dos cônjuges já tinha antes de casar nesse regime. Então, se você já tinha uma casa, se você já tinha um carro, se você já tinha um dinheiro na poupança, esses bens são considerados bens particulares, bens pessoais. Esses bens não entram na partilha se você foi casado no regime da comunhão parcial de bens. Porque você já tinha ele antes de casar, então ele não integra o patrimônio do casal. Só que o inciso 4 do artigo 1660 vai dizer que integra o quê? As benfeitorias no patrimônio, no bem particular de cada cônjuge. Vamos aos exemplos. Você já tinha uma casa antes de casar no regime da comunhão parcial de bens. E aí, você casa e essa casa tinha uma laje. Aí você resolve construir uma casa para os filhos no seu andar de cima, né? Aí você está casada, durante a constância desse casamento é construído uns apartamentos em cima para, por exemplo, botar para alugar no imóvel que era seu, não era do casal. Então você constrói ali umas kitnets para botar para alugar no período em que você está casado. Essa construção em cima da sua casa, da laje da sua casa, ela entra na partilha no caso de divórcio ou falecimento do casal que foi casado no regime da comunhão parcial de bens. As benfeitorias, elas entram na partilha. Entendido? Por isso, é muito importante, se você já tinha um patrimônio antes de casar e deseja fazer alguma benfeitoria nesse patrimônio, né, durante o período que você esteja casado, é muito importante você guardar as notas, os gastos que você teve com aquela edificação, para que no futuro não venha ter algum prejuízo de alguém dizer assim, olha, você gastou 100 mil, quando na verdade você gastou só 50. Ou, às vezes, você gastou 150 mil e a outra parte, né, você é casada com alguém que gastou 150 mil, mas ele vai falar que gastou só 50 mil para te prejudicar depois na partilha. O ideal é ter as notas, tudo guardadinho, dessas despesas, desses acréscimos patrimoniais,
no bem particular de cada cônjuge, para que caso venha a ter algum divórcio, já fique comprovado, ó, foi gasto X reais de alvenaria, X reais de madeira e tal, e tal. Com a valorização do bem, porque a valorização também tem que ser considerada. Então, as kitnets, do exemplo que eu estou dando, que foram construídas no imóvel de um dos cônjuges que já tinha antes, né? Mas durante a construção do casamento foi edificado umas kitnets, essas kitnets, essas chamadas benfeitorias, elas devem ser partilhadas. E aí, neste caso, na prática o que ocorre é a nomeação de uma perícia para definir qual o valor pecuniário dessas edificações, né, dessas benfeitorias, e definido o valor, então tem-se que metade desse valor será para cada um dos cônjuges. E, havendo outros bens, faz-se a compensação, né, para que aquele que era dono do imóvel principal, né, dono do bem particular, né, ele fique com as edificações e ele abata a parte que ele deveria indenizar o outro cônjuge, abrindo mão de outro patrimônio, né, para que seja feita a compensação. Mas se não for possível fazer a compensação, então, ou essas benfeitorias deverão ser indenizadas por aquele que deseja permanecer com o bem, ele indeniza o outro cônjuge, ou não havendo nenhuma alternativa, as benfeitorias deverão ser colocadas à venda para se extrair o valor relativo à cota parte do cônjuge que não era dono dos bens particulares, né, mas que estava casado no regime da comunhão parcial de bens. Ok? Vamos lá. Inciso 5. Entram na comunhão do patrimônio do casal os frutos dos bens comuns, ou seja, aluguéis, por exemplo, aluguéis que o casal construiu um prédio lá e colocou para alugar aquele patrimônio. Não só o prédio deverá ser partilhado meio a meio, porque foi adquirido na constância do casamento, mas como os rendimentos dos aluguéis também tem que ser partilhado meio a meio, porque isso é dos bens comuns do casal. Mas olha que legal, também deve ser partilhado os aluguéis dos bens particulares que cada um dos cônjuges tinha na época em que estava casado. Então, os frutos dos bens particulares também podem ser partilhados, melhor dizendo, devem ser partilhados entre o casal. Lembrando mais uma vez que os bens particulares não entram na partilha, mas os frutos, eles entram. E aí, o exemplo mais fácil para entender são os aluguéis. Então, por exemplo, aí você casou com uma pessoa que ele tinha um galpão, antes de casar ele já tinha um galpão alugado aí para uma cooperativa ou para uma mecânica. E ele já recebia lá, sei lá, 10 mil reais de aluguel daquele galpão lá. Ele já recebia antes de casar. No momento em que ele casa com você, esse patrimônio continuará não sendo seu, mas os aluguéis, os rendimentos decorrentes dos aluguéis deverá ser partilhado em meio a meio, em caso de divórcio ou partilha em eventual falecimento de uma das partes, ok? Que é o Instituto da Meação. E os aluguéis, ou os frutos, eu estou dando um exemplo do aluguel para facilitar, tá, pessoal? Os aluguéis, se eles, naquele período ali, eles estavam atrasados, aí vocês precisaram de entrar com uma ação de despejo. Então, durante o casamento, você não recebeu, teve o divórcio, mas você não pôde partilhar os aluguéis porque a pessoa estava pendente, não tinha pago ainda. Você tem direito desses frutos. Você tem direito da sua parte dos rendimentos do aluguel, que na época não foram pagos pelo inquilino, vocês tiveram que entrar, por exemplo, com a ação de despejo. A ação de despejo ela só veio obter êxito após o divórcio.
ou, às vezes, o pagamento desses aluguéis, do período em que você estava casado, só veio a ocorrer após que um dos cônjuges faleceu. Então, esses aluguéis ficam pendentes, né? Metade desses aluguéis, mesmo que o outro cônjuge tenha falecido, é do cônjuge sobrevivente, tá? E no caso de divórcio, se não puder ser feito a partilha ali naquele momento, aquele crédito ele fica pendente para ser pago 50% para o cônjuge que está divorciando. Então, esclarecido isso, os rendimentos, os frutos, né? Os frutos dos bens comuns ou dos bens particulares de cada cônjuge entram na comunhão e, inclusive, os frutos que estiverem pendentes. Nasceu o direito durante a constância do casamento, mas esse bem, esses frutos, se eles forem recebidos só após o divórcio, existe o direito do cônjuge que divorciou, entendeu? Fica atento. E aqui, um adeno, existe também previsão do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, de que os bens, o direito decorrente de ações trabalhistas, de indenizações trabalhistas, que foram protocoladas durante a constância do casamento, ainda que haja o divórcio do casal, após o divórcio, caso a sentença saia após o divórcio, os direitos decorrentes de indenização trabalhista durante a constância do casamento, no regime da comunhão parcial de bens, também devem ser partilhados. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é que, caso essa indenização tivesse sido paga durante o período em que o casal encontrava-se casado, essa indenização se reverteria inevitavelmente em favor do casal. Então, uma vez que a indenização foi posterior ao divórcio, há o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que essa indenização deve ser partilhada. E com relação a essa questão, direitos de indenização decorrentes de ação trabalhista para aquele que foi casado no regime da comunhão parcial de bens, eu vou deixar um vídeo aqui, ó, no card, que eu tratei especificamente dessa questão, né, do direito do cônjuge ou do ex-cônjuge a verbas, indenizações trabalhistas que foram de direitos que nasceram na constância do casamento, tá? Então dá uma olhadinha nesse vídeo lá, ele já está mais detalhado para não ter que aprofundar aqui, já que o vídeo já está um pouco longo, né? Bom, então é isso. Certo é que há muito que se falar sobre essa matéria, mas nesse vídeo eu procurei detalhar as hipóteses do artigo 1660, que fala de quais os bens integram ao patrimônio do casal que for casado no regime da comunhão parcial de bens. Então, se você tinha dúvida sobre esse assunto, agora você já sabe, tá? Obviamente, existem outras observações a serem feitas que ficará para um próximo vídeo, quanto, por exemplo, a administração dos bens e as dívidas, porque as dívidas também entram na constância do casamento, dívidas constituídas, criadas na constância do casamento também entram. Mas sobre essa questão, dívidas, cotas societárias de empresa, quem administra o que, cada bem, quando o bem fica no nome de uma só pessoa, como acontece isso se for mal administrado, como vai se dar essa partilha, isso eu vou deixar para um outro vídeo e eu convido você para ficar atento para os próximos vídeos tratando sobre essas questões. Por enquanto, se você gostou desse vídeo,
curta, comente, compartilhe, se inscreva no meu canal aí do YouTube e ative as notificações para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!